Então, pessoal, tudo certinho? A gente vai aqui nessa parte 2 do voo do morcego, né? Voo de morcego. A gente vai continuar nas nossas dicas erráticas sobre direito previdenciário, propiciando assim uma revisão. 20 minutinhos, 20, 30 minutos que a gente vai fazer essa discussão. Logo atrás aqui tem a nossa queridíssima Salvador, não é? Tudo massa, tudo legal. Beleza. Pessoal, olha só, no bloco passado, parte 1, a gente parou na dica 14, não é? Falando sobre segurado especial, pescador artesanal, que tem embarcação ou não tem embarcação, não é? Embarcação, se tiver, tem que ser de pequeno porte, com arqueação bruta de até 20. Bora lá na nossa dica número 15, no voo de morcego, parte 2, não é? Então vamos nessa? Dica número 15, bem, o segurado especial, a gente já sabe, é aquele que trabalha em regime de economia familiar, é verdade, mas ele pode ter empregados. Oi, Ítalo, ele pode ter empregados? Pode, ele pode ter empregados sim, desde que cumpra uma razão, não é, de máxima de 120 pessoas dia no ano civil. No ano civil, ok? Isso quer dizer que se um segurado especial, por exemplo, contrata um trabalhador, esse trabalhador poderá trabalhar por até 120 dias. Não desenquadra o segurado especial como segurado especial. Mas se contratar 2 trabalhadores ao mesmo tempo, então eles podem trabalhar por 60 dias, porque 2 vezes 60, 120. E se contratar 60 trabalhadores para a época, por exemplo, de colheita, enfim, então eles vão trabalhar por até 2 dias para aquele segurado especial no mesmo ano civil, que não desenquadrará como segurado especial. Beleza? Vamos lá, voo de morcego. Dica número 16, vamos nessa? Olha só, contribuinte individual, ele não tem direito ao auxílio acidente. Ele não tem direito ao auxílio acidente. Beleza? Tranquilo? Já que eu estou falando que não tem direito, bora pensar em um outro segurado aqui, olha, um segurado especial, ele não tem direito, segurado especial não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ele não tem direito. E por quê? Simples assim, porque o segurado especial, ele não contribui sob salário de contribuição. Então não tem como se fazer, não tem como se fazer cálculo, quantos anos de contribuição, mês a mês, para completar 35 anos de contribuição ao homem, 30 anos de tempo de contribuição à mulher. Esses 35 anos corresponde a mês contribuição sob salário de contribuição. Então, se o segurado especial não contribui sob salário de contribuição, não tem direito a aposentar-se por tempo de contribuição. Então, quais são as aposentadorias que o segurado especial tem direito? Olha só. Aposentadoria por invalidez, o cara tá lá na roça e dá-lhe uma enxadada na perna, pronto, ficou inválido, então terá direito à aposentadoria por invalidez. E que outro benefício ele tem direito? A aposentadoria por idade. Das aposentadorias, são essas 2 aposentadorias que o segurado especial tem direito. Inclusive na aposentadoria por idade tem aqueles menos 5 anos na idade, não é verdade? Os trabalhadores rurais. E o segurado especial inclui-se na categoria, no gênero, trabalhadores rurais, então tem menos 5 anos na idade, não é verdade? Tranquilidade brasileira? Sim. Ítalo, não entendi. Entenda, esse assunto aqui é o famoso, não é? Siri na lata. É o famoso Siri na lata. Vai cair na prova e não tem para onde correr. É fácil, é tranquilo. Vamos nessa. Olha só que dica importante. Olha só. Para dar essa dica aqui, pessoal, eu vou fazer uma linha temporal de concessão de benefício. Acompanha meu raciocínio aqui nessa passagem, não é? Acompanha meu raciocínio nessa... Tá parecendo jornal, não tá parecendo uma coisa de jornal, um repórter aqui, não é? Largando o verbo e assim as imagens atrás, né? Muito massa, gostei disso aí. O fato é o seguinte, a gente vai utilizar agora
para que você assim internalize o assunto e se sinta bem em relação ao direito previdenciário, é bacana a gente ver a coisa acontecendo na prática, não é? A gente ter uma visão espacial daquilo que a gente já conhece, ou seja, eu sei o benefício auxílio-doença, eu conheço alguma coisa de aposentadoria por invalidez, eu sei que o trabalhador, ele mês a mês trabalha, recebe sua remuneração e contribui. Então, a gente vai dar uma passada de uma forma espacial, olhando de cima a vida de um determinado trabalhador para chegar num ponto específico que é auxílio acidente, ok? E aí a gente dá uma dica: o auxílio acidente, ele comporá o cálculo do salário de benefício somando ao salário de contribuição de aposentadoria. Então, quando o requerente, o segurado, for requerer uma aposentadoria e tiver recebido no período básico de cálculo auxílio acidente, esse auxílio acidente, juntamente com a remuneração, vai compor o cálculo ali para o salário de benefício. Bora ver tudo isso funcionando de uma forma espacial. A gente vai voar por cima aqui, não é? A gente vai passar por cima, enfim, da vida de um trabalhador. O que é que acontece com a vida de um trabalhador, se a gente for nessa linha temporal aqui? O que é que acontece? O trabalhador está trabalhando, recebe seu salário de contribuição, trabalhando, recebe seu salário de contribuição, trabalhando, recebe seu salário de contribuição. Um belo dia, o que é que acontece com esse trabalhador? Ele se acidenta ou ele é acometido de uma doença que o deixa incapacitado, ou seja, temporariamente para o trabalho, ou até mesmo permanentemente. Mas o fato é que um dia ele se afasta, ocorre o primeiro dia do afastamento desse trabalhador. Ele não vai para o trabalho, ele não consegue exercer suas atividades habituais, suas atividades laborais, correto? Correto. Para deixar isso aqui bem ilustrado, vamos imaginar que esse trabalhador é um trabalhador empregado, ok? Ele é um trabalhador empregado, segurado empregado, trabalha numa indústria, olha só. Esse é um trabalhador que vai todos os dias ali com um crachá pendurado no pescoço, tudo certinho. Só que teve um belo dia, ele sofreu um acidente do trabalho ou não, ficou doente, doença profissional, doença do trabalho ou não. Alguma coisa aconteceu que ele não foi trabalhar, ok? Beleza, então ele ficou incapacitado. Para o segurado empregado, tem um porém aqui muito importante. Ele só vai ter direito a benefício por incapacidade a partir do 16º dia do afastamento. Ô Ítalo, e o que acontece nesses primeiros 15 dias aqui? O que acontece nesses primeiros 15 dias? Ah, Ítalo, eu sei. Nesses primeiros 15 dias aqui, a empresa remunera esse cara normalmente, como se ele estivesse trabalhando. Então ele só começa a receber o benefício, olha só, o auxílio-doença, pode ser inclusive a aposentadoria por invalidez, logo na primeira perícia médica, ele começa a receber o benefício a partir do 16º dia. Beleza. Aí o que acontece? Vamos lá. Para conceder esses dois benefícios aqui, se faz o quê? Se faz o cálculo do salário de benefício, na verdade, que é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Para daí, no caso do auxílio-doença, a renda mensal do benefício ser correspondente a 91% dessa base aqui que foi calculada previamente, não é? Do salário de benefício. E se for conceder a aposentadoria por invalidez, vai calcular a renda mensal que corresponde a 100% desse salário de benefício calculado previamente. Bem, mas na prática, e eu te convidei para fazer um voo, né, um sobrevoo sobre essa situação. Na prática, o que acontece? Se concede auxílio-doença, ok? Na prática, se concede auxílio-doença, para depois, numa próxima perícia, o médico olhar, ou a junta médica olhar para aquele segurado e dizer, olha, realmente você está incapacitado permanentemente para o trabalho. Então, vamos imaginar que vai ser concedido o auxílio-doença. Lembrando que na renda mensal do auxílio-doença aqui, se calcula 91% do benefício, mas também se faz um outro cálculo separado, a média dos últimos 12 salários de contribuição. Então, desses dois valores, o valor do benefício vai ser o menor. Se faz uma média aritmética dos 12 salários de contribuição, se calcula 91% do salário de benefício
e dos dois valores o menor. Então concede-se o auxílio-doença para esse cara. Então ele vai passar recebendo o benefício por um determinado período, ok? Então aqui ele está recebendo, ó, auxílio-doença. Esse período aqui ele está recebendo auxílio-doença. Mas tem um momento que esse auxílio-doença ele vai ser cessado. Cessa o auxílio-doença. E nesse momento podem acontecer 3 situações. Olha só. Ser convertido, olha só, em aposentadoria por invalidez, porque justamente a perícia médica olhou para o cara e falou: meu irmão, realmente você não tem condição nenhuma para o trabalho, então a renda mensal do benefício, ó, vai ser 100% do que? Do salário de benefício. Que salário de benefício é esse? Foi aquele mesmo calculado aqui, ó. Então, estava recebendo 91% ou a média dos últimos 12 salários de contribuição. E quando vai se converter em aposentadoria por invalidez, vai ser 100% do salário de benefício. Essa é uma possibilidade. Eu falei para você que seriam 3 possibilidades. Qual é a mais desejável? É o cara volta ao mercado de trabalho sem sequela alguma, tranquilo, ele se recuperou para o trabalho e volta a trabalhar. E qual é a terceira situação? É essa que eu quero estudar com vocês. Olha só. Fiz tudo isso para chegar nessa situação aqui. O trabalhador, ele volta a trabalhar ali naquela empresa. Olha ele aqui, ó. Ele trabalha na empresa, né? Um segurado empregado, volta a trabalhar na empresa. Só que restaram sequelas definitivas, ok? Só que restaram sequelas definitivas. Então ele recebe um benefício que é o único benefício que tem cunho indenizatório, o auxílio acidente. Então observem, ele recebe remuneração da empresa e assim vida que segue, não é? Gol da Alemanha. Então ele recebe a remuneração da empresa e o benefício auxílio acidente da Previdência. Qual é a renda mensal do auxílio acidente? É 50% do que? Do salário de benefício. Que salário de benefício? Aquele mesmo que foi calculado aqui, ó. Aquele mesmo que foi calculado aqui. Pronto, tranquilo. Ítalo, que massa! Que massa eu ter essa visão espacial do que acontece com a vida do trabalhador. Mas a gente ainda não chegou na dica que quero dar, que é importante. Então eu vou pegar essa parte final aqui, ó pessoal. Eu vou pegar essa parte final aqui e transpor para uma outra página, tudo bem? Então vamos lá? Olha aqui a parte final. Cessa, aqui ó. Cessa o auxílio-doença e olha aqui a parte final. Opa, isso. O cara vai receber remuneração juntamente com o auxílio-acidente. Inclusive, como ele era um segurado empregado, lembram disso? Como ele era um segurado empregado, inclusive se foi acidente do trabalho, ele vai ter estabilidade provisória, aquela estabelecida no artigo 118 da Lei 8213. Se foi a incapacidade dele, quando concedeu aqui o auxílio-doença, foi decorrente de acidente do trabalho, não é? Ele, assim que retorna ao trabalho aqui, ó, quando cessou o auxílio-doença, ele retorna, ele tem uma estabilidade de pelo menos 12 meses. Olha só, que massa! Pelo menos 12 meses, isso é específico, é exclusivo, isso aqui, é exclusivo para o segurado empregado. Aí alguém vai estar pensando aí, o doméstico não tem esse direito, não? O doméstico não tem esse direito, não? Não, o doméstico não tem essa estabilidade provisória após sofrer acidente no trabalho, ok? Tudo bem? O doméstico passou a ter direito ao auxílio acidente, mas não passou a ter direito à estabilidade provisória. Tudo bem? Então vamos lá. Vida que segue, gol da Alemanha, não é? Vida que segue, gol da Alemanha. Bem, você pode não estar entendendo essa minha brincadeira, mas eu sou filho de italiano e meu pai vive no Brasil há mais de 60 anos e é um torcedor ferrenho contra o Brasil. Pode jogar contra o Brasil, Zimbábue. Pode jogar. Pode jogar Coreia do Norte, pode jogar. Pode jogar Austrália, pode jogar. Se jogar Itália, meu Deus do céu, a casa toda é pintada de azul, é uma confusão desgraçada. Mas meu pai, mais do que torcer para a Itália, ele torce contra o Brasil. Mas é porque ele tem os filhos brasileiros, não é? Sou eu, meu irmão, minha irmã, e era uma forma de ele pirraçar a gente, abusar. Mas é fato que ele torce contra o Brasil. E aí no jogo da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, não é que todo mundo lembra, toda a família de italiano, todo mundo foi assistir a final lá em casa.
lá para gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Aí um pessoal começou a chorar ali, uma prima minha começou a chorar aqui, um sobrinho meu começou a chorar aqui, e meu pai gargalhadas, não é? Gargalhadas, gargalhadas. E naquela época tinha aquele jargão de vida que segue, não é assim? Vida que segue. Então, a gente vai utilizar esse jargão agora, vida que segue, gol da Alemanha, né? Gol da Alemanha. Então, portanto, vamos nessa. Vida que segue, esse trabalhador, ele continua trabalhando, olha só, ele continua trabalhando e recebendo auxílio acidente. Vida que segue, gol da Alemanha, né? Olha só, a vida que segue, gol da Alemanha. O que pode ocorrer com esse trabalhador aqui de ele não estar mais trabalhando? Ele foi demitido, gozou da estabilidade provisória e foi demitido. O auxílio acidente continua sendo pago? Sim. O auxílio acidente será pago até a morte desse trabalhador ou até o requerimento de aposentadoria dele, porque é um benefício inacumulável com a aposentadoria. Então, olha que massa. Vida que segue. Quando chega aqui, esse trabalhador, que é no segurado empregado, ele dá entrada no benefício aposentadoria. Por exemplo, aposentadoria por idade. Podia ser qualquer uma. Aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, qualquer aposentadoria. O que o sistema de previdência faz, pessoal, quando um segurado requer um benefício? O sistema, pessoal, vai calcular o salário de benefício desse trabalhador, que é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período, correto? Correto. Então, é assim, ó, o sistema vai fazer isso, ó. Ele vai recuar da data do requerimento, ele vai recuar para encontrar os maiores salários de contribuição. Olha só que massa. Então, o sistema vai encontrar essa vida laboral do trabalhador. Olha só, vai encontrar esse salário de contribuição, vai encontrar esse salário, vai encontrar esse salário aqui, vai encontrar esse salário aqui, vai encontrar os salários de contribuição. Neste período que o trabalhador recebeu benefício por incapacidade, vai equivaler mês a mês como salário de contribuição, o salário de benefício, aquele mesmo aqui, ó, que foi calculado. Então, cada mês aqui, ó, o salário de contribuição vai equivaler ao salário de benefício calculado. Então, observe que o sistema ele vai buscar os maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período e vai fazer a média. Bem, olha o que o sistema encontra, um período que o trabalhador recebe remuneração acompanhado de auxílio acidente. E também vai encontrar um período que vai ver sem remuneração, mas recebendo auxílio acidente. Bem, aqui é que é o grande lance, todo esse esforço para dar essa dica. No período, então vamos lá? No período que se encontra remuneração juntamente com auxílio acidente e no período que encontra somente o auxílio acidente sem estar acompanhado de remuneração, como é que o sistema enxerga essa situação? Vamos lá? Olha como o sistema enxerga. Salário de contribuição no período que o trabalhador recebe remuneração acompanhado de auxílio acidente, o salário de contribuição vai ser a soma. Beleza? Então é dizer, vou botar números. O trabalhador recebe da empresa R$1.000 e recebe de benefício, porque restaram sequelas definitivas, R$500. Qual vai ser o valor do salário de contribuição que vai entrar na média, que vai entrar naquela média do salário de benefício, a média aritmética dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% todo o período, vai ser R$1.500. Ok? Tranquilo? Agora se ligue. Se ligue. Só haverá contribuição, só é base de incidência de contribuição os R$1.000. É sobre esses R$1.000 que haverá cota patronal, desconto de segurado. Sobre auxílio acidente, olha só, não há incidência de contribuição previdenciária. Não há. Não atrapalhe. O único benefício que é salário de contribuição é o salário maternidade. É o único benefício que é salário de contribuição. Mas a legislação trata o auxílio acidente de uma forma peculiar nessa passagem. Diz que quando ele está
sendo pago juntamente com remuneração, ele irá compor o salário de contribuição para o cálculo de salário de benefício de aposentadoria que esteja sendo feito o requerimento, ok? Mas agora, quando não tem remuneração e tem pagamento de auxílio acidente, uma pergunta: o que será salário de contribuição nesse período? Olha só, nesse período aqui, o que é que será salário de contribuição nesse período? Está desempregado, mas continua recebendo auxílio acidente. Qual será o salário de contribuição? Zero. Ou seja, para que você não esqueça, o auxílio acidente sozinho, ele não faz as vezes de salário de contribuição. Ok? Não tá massa isso? Isso tá muito bom, não é? Isso tá muito bom. Você não vai errar a questão de prova. Você vai ler a questão da prova e vai identificar essa situação e vai lembrar justamente desse sobrevoo que fizemos na vida laboral de um trabalhador. Ok? Então, tudo isso foi a dica número 18, não é? Então, vamos lá? Continuar nas nossas dicas para a gente fazer esse blocozinho. Vou fazer mais algumas dicas. A gente estava na dica 18. A dica 19, vamos lá? Dica 19, vamos nessa? Aviso prévio. Aviso prévio, se ligue no movimento. Aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado. Se ligue no movimento. Aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado. Pessoal, ambos são base de incidência. Então, vou botar, ó, salário de contribuição. Ô, Ítalo, mas tem um macete, eu já fui seu aluno, e eu tenho um macete que eu lembro, então eu vou fazer aqui a dica, olha só, 19.1, pode ser? 19.1, macete do assunto salário de contribuição. Qual é o macete? Bem, você vai identificar na questão se a verba... Não é? Você vai identificar na questão se a verba ela é indenizatória. Olha só, se a verba é indenizatória, você vai identificar no texto da questão se a verba é ressarcitória. E você vai identificar no texto da questão se a verba é para a execução do trabalho, se é para o trabalho, para a execução do trabalho. Você vai identificar na prova e aí você vai responder se é base ou se não é base. Então vamos lá, se é base de incidência ou se não é. Bem, se você identifica na questão que a verba é indenizatória, ela não é base de incidência. Então eu vou botar não é salário de contribuição. Se você identifica na questão que a verba é ressarcitória, não é base de incidência. Se você identifica na questão que a verba é para a execução do trabalho, você vai identificar e vai saber que não é base de incidência. Esse é um macete. Mas, Ítalo, olha que coisa. Você falou que a verba indenizatória não é base de incidência. Não é, não é? Mas voltando à tela anterior, aviso prévio indenizado, você está dizendo que é. Pois é exceção à regra. E observem que isso gera uma discussão danada na jurisprudência, mas não cai na nossa prova de técnico do INSS. O Superior Tribunal de Justiça diz que o aviso, isso causa uma dúvida danada, né? O aviso prévio indenizado, ele não é base de incidência, seguindo um macete. Seguindo o macete, a verba indenizatória não é base, não é? Aí o Superior Tribunal de Justiça diz, aviso prévio indenizado é uma verba indenizatória, então não é base. Mas para a nossa prova você vai dizer que sim, conforme lei previdenciária, aviso prévio é base de incidência, seja ele trabalhado, seja ele indenizado. Beleza? Pessoal, para a gente finalizar esse bloco com algumas dicas, não é? Voo de morcego, então, deixa eu fazer a carinha do morcego aqui, né? A carinha do morcego, aqui, isso, voo de morcego, beleza? Nossa última dica, dica número 20. Bem, vocês sabem que o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal diz assim, não é? A Constituição Federal, ela é muito expressa nesse sentido, quando ela diz assim, não pode haver, é vedado,
a adoção de requisitos e critérios diferenciados para conceder benefícios. E isso é muitíssimo justo, isso é muito importante, ou seja, não vai olhar para a cara de cada um dos segurados para dizer eu vou conceder para esse de uma forma, para esse outro de outra forma. Então essa é uma regra constitucional moralizadora. É vedado haver diferenciação de requisitos e critérios para conceder benefícios. É vedado. Mas a própria Constituição, ela estabelece a regra e ela mesma pode excetuar. Nesse mesmo parágrafo, já cria a exceção, diz assim, olha, mas para os trabalhadores que trabalham em situação que ferem sua integridade física ou sua saúde, pode haver uma forma diferente. Isso há. Você sabe, a aposentadoria especial tem aquele tempo de contribuição reduzido, 15, 20 ou 25 anos, 15 anos para trabalhador de mina subterrânea, 20 anos para quem está exposto acima do limite de tolerância, tanto na mina quanto a asbestos, a amianto e todas as outras situações para 25 anos. Então, é o próprio artigo da Constituição que já estabelece essa possibilidade de diferenciação. Legal. Depois cria outra, diz assim, para os segurados com deficiência, também a gente vai olhar para esses caras com uma forma diferenciada. Então, vamos dar uma olhada nisso? A aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição para... Então, vou botar aposentadoria para o segurado com deficiência, ok? Famoso voo de morcego, né? Bem, é simples, olha só, para a aposentadoria por idade, bem, menos 5 anos na idade, pronto, beleza, 65 anos homem, 60 mulher, se for segurado com deficiência, menos 5 anos, 60 anos homem, 55 mulher, então, não tem errada. Não é? 65 anos homem, 60 mulher. Se for segurado com deficiência, 60 anos homem, 55 anos mulher. Eu acho que eu falei isso mesmo, né? E aqui independe do grau da deficiência, seja ela leve, seja ela moderada, seja ela grave. Tranquilo? E a aposentadoria por tempo de contribuição? Bem, aqui tem uma regrinha que é a seguinte, menos 2, menos 4, menos 4. Pronto. Aí todo mundo entendi. Entenda se o grau de deficiência é leve, se é moderada ou se é grave. Ok? Então, vamos imaginar homem, 35 anos de contribuição para aposentar-se por tempo de contribuição. Ele tem um grau de deficiência leve. 35 menos 2, 33. Então vai ser requerido dele 33 anos de contribuição. Beleza. Ele tem um grau de deficiência moderado. Aí é cumulativo, é menos 2, menos 4, menos 6. Então, 35 menos 6, 29. Legal, então ele vai se aposentar com 29. Se ele tem um grau de deficiência grave, é cumulativo. Menos 2, menos 4, menos 4. Então, menos 10. Ele tem 35 anos de contribuição se fosse normal, entre aspas. Se tem deficiência grave, menos 10, 25 anos de contribuição. E da mesma forma para a mulher, menos 2, menos 4, menos 4. Ou se você quiser, você pode botar menos 2, menos 6, menos 10. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, bem, observem, estou fazendo esses pequenos vídeos, não é? Antes da prova do INSS, justamente... Não estou querendo ensinar nada a ninguém, só estou querendo propiciar, quando você estiver cansado, não é? Que você consiga assim sentar e escutar um facilitador da matéria, batendo um papo, olhando para a legislação, identificando passagens relevantes e, portanto, estou com vontade de fazer. Então, é só para isso, não é para aprender nada, e sim para revisar aquilo que você já sabe. Tranquilidade brasileira? Sim ou não? Sim, tranquilidade brasileira. Eu não sei se eu botei no outro bloco, mas caso você queira me encontrar, deixa eu botar nesse também. Nas redes sociais, pessoal, eu estou ali no Facebook, não é? Eu estou no Facebook, no Ítalo Romano Eduardo. Me procura lá. Até mudou, na verdade. Até mudou. Professor Ítalo... Enfim, procura lá. Ítalo Romano Eduardo. Eu uso muito o Periscope, é um aplicativo do celular onde eu dou aulas ao vivo, né? Assim, dicas, é o @Ítalo Romano, e tem meu e-mail, não é? Que, como já disse, eu acho que em algum bloco eu falei isso, eu não consigo responder a todos, mas eventualmente
eu estou ali dando uma bisolhada, querendo saber exatamente alguma sugestão. Ô Ítalo, fale sobre alguma coisa assim, ou fale um pouco sobre auxílio doença, enfim. Beleza? Galera, forte abraço. Vamos juntos nessa caminhada, porque você quer chegar aqui, olha só, seu próximo local de trabalho. Um abraço.